E nesta terça-feira, como era esperado, tivemos o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sendo apresentado pelo órgão. Esse é o principal documento da agricultura mundial. É um documento que traz os cenários de oferta e demanda, de como que estão as estimativas de produção, a confirmação delas, os estoques em relação às exportações, importações e por aí vai. O fato é que nós tínhamos no dia de hoje uma estimativa geral, foi criada essa expectativa geral em relação ao relatório a ser apresentado, que nós teríamos estoques menores para a soja americana, menores do que aqueles que haviam sido apresentados no mês de março. Tudo indicava essa posição. Isso era muito claro. Entretanto, o relatório que foi apresentado hoje, além de não ter trazido uma diferença menor, portanto, ele veio acima do que se esperava dentro daquilo que era o mesmo no mês de março a ser apresentado, que foi apresentado no mês de março, ele trouxe uma redução, os Estados Unidos assumem ali uma produção na Argentina, por exemplo, de 27 milhões de toneladas, mas mostram também um esmagamento menor. Todas essas coisas que eu estou falando agora, fizeram com que a soja em Chicago, que precificava estoques menores, esmagamento de outra forma, e estavam com ganhos bem maiores antes da apresentação do relatório, reagissem e fechassem em alta, a alta sim, no fechamento de hoje para a soja de Chicago, mas é uma alta menor do que aquela que se via antes da apresentação dos dados. O Agricultura BR traz agora em gráfico para vocês como que ficaram os números para a oferta e demanda global, a oferta e demanda do Brasil, da Argentina e também da China, claro, é o maior importador. Dos Estados Unidos, só vou comentar os números, pode colocar primeiro o gráfico na tela, trazendo a oferta e demanda global para a soja. Nós temos aqui os números que vão sendo apresentados, e você tem aqui a produção internacional, você vê que não para, o gráfico de subir, agora ele parou, 369.640.000 toneladas. A demanda interna, ou a demanda total por soja, já que estamos falando do mundo todo, ficou em relação ao que se esperava em 365.830.000 toneladas. As exportações globais em 167.900.000 toneladas e os estoques finais de soja, 100.290.000 toneladas, foram os números que foram apresentados nesta terça-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Você acompanha comigo agora como é que fica a relação de oferta e demanda aqui do Brasil, de acordo com o USDA, com o Departamento americano. Pode colocar na tela, nós trazemos aí os dados relacionados ao Brasil com uma produção de 154 milhões de toneladas, demanda interna em 56.900.000 toneladas, são os números esperados aqui para o Brasil em relação ao que se tem de demanda interna, é uma variação positiva de 0,9% para a demanda interna, enquanto que as exportações estimadas em 92.700.000 toneladas. Você observa aqui que normalmente quando eu trago os números de estoque, aliás, os números de oferta e demanda de soja ou de milho dos Estados Unidos, eu nunca coloco os estoques aqui no caso do Brasil, porque ficam números que têm a marcação de fim de safra norte-americana, que é diferente o período em que nós temos encerramento de safra. Então fica um número muito diferente daquilo que é o real para o produtor brasileiro, para a cadeia produtiva da soja do Brasil. Se a gente mostrasse aqui, ia dar algo assim, 32 milhões de toneladas de estoque, então não vem ao caso, porque não são os números comerciais, os números que se trabalham aqui no Brasil. Dou sequência agora, porque vou trazer os dados relacionados à Argentina. A Argentina, o departamento traz a correção e fica com números muito parecidos com as bolsas lá da Argentina, tanto a Bolsa de Comércio de Rosário quanto a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Produção estimada em 27 milhões de toneladas,
A exportação da Argentina realmente fica muito baixa, era de se esperar mesmo, 3 milhões e 400 mil toneladas a serem exportadas pela Argentina, de acordo com os números que foram apresentados hoje pelo Departamento de Agricultura americano. Para finalizar, eu trago para você os números da China. Você tem comigo agora como é que está a oferta e demanda chinesa, né? Então, o que importa para nós aqui? A demanda interna da China, 112 milhões e 300 mil toneladas, vão importar 96 milhões de toneladas. Para a China, né, que eu sempre digo que a China tem uma produção que nunca, é a única produção no mundo que nunca é afetada por questões climáticas, pelo menos de acordo com os chineses, mesmo assim, os Estados Unidos vão estimando ali uma produção de 17 milhões de toneladas para os chineses. Então, a China vem com uma importação estimada em 96 milhões de toneladas. Qual foi a questão aqui que deu uma desanimada nos investidores nos Estados Unidos? Foram os estoques norte-americanos. Os estoques ficaram em 5 milhões 720 mil toneladas de soja estimada. Exatamente o mesmo número que foi apresentado em março, se esperava menos, portanto, trouxe ali um certo sorriso amarelo para esses investidores, já que se acreditava muito, né? Até às 13 horas, hoje, no horário de Brasília, se acreditava muito que soja viria com estoques menores nos Estados Unidos. Para falar a respeito do relatório apresentado no começo da tarde de hoje, eu converso agora ao vivo com o Juan Seni, ele que é analista da Grão Direto, participa conosco. Juan, obrigado pela participação aqui no Canal do Boi, na terceira edição do Agricultura BR, já falando de fechamento de mercado. Juan, tivemos aí a apresentação dos números. Você acredita que esse relatório, principalmente para a soja, ele foi decepcionante, o mercado decepcionou um pouco em relação aos números que foram apresentados, ou ele está mais para um relatório neutro? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano. Mais uma vez agradecemos aqui a participação, pelo convite. Então, hoje foi aquele relatório que trouxe surpresas, né? Foi um dia de surpresas, no caso negativas, se a gente for observar as cotações, né? As cotações de Chicago. Só que a gente tem que sempre lembrar que o USDA ele sempre tem um aspecto conservador. Então, ele sempre olha ali um olho aqui no presente e um olho ali no mais à frente, né? Nos meses à frente. E sem sombra de dúvida, ele está ali considerando uma boa expectativa de produção norte-americana que acaba dando um pouco de equilíbrio nessas informações que ele trouxe. O mercado esperava uma redução de estoque, ele trouxe situações diferentes, ou seja, até mesmo um aumento de estoque. Por mais que tenha vindo igual, né, o mês passado, como você bem disse aí para a gente, isso sim trouxe uma expectativa negativa para os preços de soja brasileira, porque isso tende a desvalorizar Chicago diante dessas informações. Juan, agora falando especificamente, né, e essa pontuação que você colocou, o conservadorismo, né, do Departamento de Agricultura norte-americano, eu entrevistei há uns 2 anos, um dos analistas aqui do Brasil que participaram da formatação e da forma como é levantado os dados norte-americanos, e uma das questões que ele pontuava é a questão do conservadorismo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Demora mais para fazer mudanças, até porque essas mudanças elas acabam gerando um impacto muito forte de mercado. Mas considerando que nós estamos falando da safra 22-23, nós vimos ali alguns dados do departamento já trazendo para uma realidade a Argentina muito próxima do que é fato, pelo menos do que nós vemos aqui na América do Sul, e principalmente as bolsas lá na Argentina, elas enxergam, trazendo a estimativa de produção para casa dos 27 milhões de toneladas e uma exportação de grãos em 3 milhões e meio. Né? Será que a Argentina, que já tem buscado comprar soja aqui no Brasil, vai conseguir fazer essa venda ainda de soja em grão? E pensando também como haja o governo da Argentina, Juan?
Fabiano, hoje a Argentina se encontra numa situação muito complicada, né? De um lado, temos uma situação bastante grave em relação à economia local, em que temos aí níveis inflacionários históricos, nunca vistos antes naquele país, e de outro, que serviria até de um alívio, né? Uma produção agrícola adequada, veio essa mais um ponto negativo que foi a quebra de safra por lá. Hoje, a Argentina se encontra num patamar bastante delicado, em que ela se encontra hoje, atualmente, como um dos principais exportadores de derivados de soja, e ela precisa manter minimamente essa estrutura dentro do país. Para manter essa estrutura, precisa de ter movimento. Já existe uma ociosidade acima da média dessa estrutura, mas precisa de ter aquele mínimo, né, para que ela sobreviva. Então, possivelmente ela vai importar produtos, sim, principalmente do Brasil, para suprir pelo menos minimamente essa demanda que ela precisa e, consequentemente, aguardar, né, a próxima safra aí, que final do ano já vai vir a campo e com a expectativa de ser melhor, né, com a virada aí de fenômeno do Laninha por El Niño. Ainda falando de América do Sul, sobre a ótica dos norte-americanos. No Brasil, não tem mudanças em relação às estimativas de produção, de exportação, e os americanos apostam no embarque brasileiro na safra 22-23 em 92 milhões e 700 mil toneladas. Aqui no Brasil, a gente tem apostado em números muito próximos à casa de 90 milhões de toneladas. É possível ter esse embarque de quase 93 milhões de toneladas nesta safra, lembrando ali que, por exemplo, a demanda de importação, né, a importação da China, por exemplo, deve ser de 96 milhões de toneladas de soja? Fabiano, o Brasil hoje ele se encontra com bastante limitação, principalmente quando a gente olha todo esse volume produzido para ser escoado, né? Existe aí um atraso que já foi maior, hoje é menor por conta de condições climáticas mais favoráveis, mas coloca em xeque todo esse ciclo que contava inicialmente com uma exportação, um escoamento sem nenhum tipo de problema no início. Então, até o momento, o Brasil se encontra em atraso com esse cronograma mensal, porém, ele ainda tem chance de se recuperar dali para frente e talvez atingir esses números que ele trouxe inicialmente projetado, mas ainda existe um longo caminho pela frente que precisa ser percorrido. Temos que pensar que logo mais vem uma colheita da segunda safra de milho, que tende a ser bastante volumosa também, que acaba concorrendo espaço, né, no porto com essa soja que vai continuar sendo escoada, mas tem sim potencial e se tiver condições favoráveis, pode sim atingir esses números projetados. Só para completar essa questão da logística, Juan, quanto tempo que o sistema aqui no Brasil, né, a nossa capacidade logística de escoar a safra, de levar para o porto, embarcar nesses navios e que tem um atraso, e esse atraso é algo que já sabemos o tamanho dele, né, já foi, como se diz na economia, já foi precificado este cenário, quanto tempo que a logística atual demora ainda para absorver o golpe, quer dizer, diluir esse atraso todo, né, dentro daquilo que já era o esperado para os trabalhos feitos aí no campo logístico, tanto de escoamento, de embarques e assim por diante? Nesse momento em que, teoricamente, teremos uma exportação de milho menor por conta da entre-safra ali, né, no período que a gente está acompanhando o desenvolvimento da segunda safra, possivelmente haverá uma predominância da exportação de soja. Então, no mês passado, de acordo com a Secretaria de Exportação aqui do Brasil, o Brasil atingiu um recorde, né, foram se eu não me engano, 13 milhões de toneladas exportadas. Esse número nunca tinha sido alcançado antes, no mês de março, porém ainda existe uma demanda muito alta. Aí vem a outra pergunta, a demanda vai continuar aquecida? Se for,
temos sim um grande potencial para atender ou suprir esse atraso, né, contemplar ele com um possível aceleramento nesses próximos meses. Caso não, ainda vai continuar nessa situação aí de escoamento não tão significativo, mas atendendo às demandas pontuais que vão surgindo. A China, já complementando, esse mês possivelmente vai continuar com a tendência de compra fraca, um movimento fraco de compra, e deve retornar ali no próximo mês, aí sim que o Brasil entra em jogo definitivamente.